E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Nova Civil e estamos aqui com presença ilustre no podcast de gerenciamento de obras, Alex Amarante. Alex, prazer ter você aqui para falarmos um pouco de cronograma de obras de gerenciamento. Eu queria que você apresentasse aí para o pessoal Tá que joia. está assistindo a gente. Ok. É sempre um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com essa comunidade do Inova Civil, uma comunidade que está crescendo, se tornando uma referência aí no Brasil. E é uma alegria conversar um pouquinho sobre cronograma, né? Porque parece ser uma coisa muito simples, mas cada vez mais a gente vivencia obras, visita obras, conhece empreendimentos ou projetos de grande porte e que se percebe a dificuldade que o pessoal tem com relação ao cronograma. Não só para elaborar o cronograma, mas principalmente para cumprir o cronograma. Dificuldade Entendi. maior. E Alex, quando foi a primeira vez que você teve o seu contato inicial com a parte de planejamento, de cronogramas? Como é que foi até você se tornar hoje uma referência nessa área? Como foi a sua trajetória aí? Bem, o ponto de partida foi o seguinte, porque eu comecei a me envolver com construção, eu tinha 14 anos, eu acho. 14, 15, eu acho que era 14 mesmo. Porque eu estudei numa escola técnica. Então, eu fui para uma escola técnica e o curso que eu fiz foi um curso técnico em edificações. Existia duas áreas lá, existia nessa área de construção, né? Tinham outras, digamos assim, ramos, mas no ramo de construção tinha técnico em estradas e um técnico em edificações. Eu não sei por quê, eu confesso que eu não sei por que naquele momento eu escolhi edificações por algum motivo, mas acabei optando por edificações. Porque quando eu li o folheto, né? Li o que é que fazia e tal, não sei o quê. Eu acabei optando por edificações. Então, eu fiz esse curso, entrei no curso e acho que com 16 anos já estava estagiando. Então, eu comecei a estagiar e coincidiu de eu estagiar inicialmente em setor técnico. Então, eu comecei a fazer orçamento de obra. Não era nem cronograma, Sim. comecei a fazer orçamento. E era obra assim, era uma concessionária de energia. Era uma concessionária de energia e tinha um setor lá que cuidava das edificações da concessionária, né? Como se fosse obras novas, reforma, ampliação, manutenção, esse tipo de coisa. Eu comecei a trabalhar com orçamento. Aí um colega de curso técnico estava numa construtora, a construtora estava precisando de mais pessoas para trabalhar na sala técnica. Aí ele me chamou, fiz a entrevista, fui para lá. Quando eu fui para essa construtora, ela construía, fazer um comparativo hoje, né? Ela construía edifícios residenciais com incorporação, só que era financiamento próprio, não era financiamento de banco, e construía conjuntos residenciais que seriam equivalente hoje ao Casa Verde e Amarela, né? Vamos dizer assim. Só para o pessoal que tá, pessoal jovem, tá vendo? Tipo o que era Minha Casa Minha Vida, né? Aquele tipo, TR mais Sim, 3, TR sim. mais 4, esse tipo de prédio. E aí, quando eu cheguei na sala técnica, aconteceu uma coincidência muito feliz. Eles tinham acabado de contratar uma empresa porque eles estavam começando a botar computador na construtora e nas obras, né? Você vê que eu tenho uma certa bagagem, né? Certa experiência aí, Certa experiência. né? Então, eles tinham contratado um cara que tinha desenvolvido uns programas para gestão de obra, uma gestão na parte de produção, de cronograma. Então, na verdade, o cara tinha um sistema de orçamento de obra, que era o nome do sistema, não me lembrei agora. O nome era Sistema de Orçamento e Planejamento, SOP. Aí tinha um sistema de controle de produção, que era o era SPD, Sistema de Produção Diária. Sistema de Produção de Obra, Sistema de Produção de Obra, só que aí não ficou SPDO, ficou SPD, Ah, sim. né? Sistema de produção né, parou no DI. E aí, depois, aí a gente já começou a mexer, montando cronograma, montando orçamento. Naquele tempo existia uma característica que hoje não existe, que era assim, a inflação era violentíssima. Então, vamos fazer um orçamento de um edifício? Vamos, a gente tinha que fazer o orçamento às pressas em real, e aí você dolarizava o orçamento ou
é que eu posso dizer isso em português? ORTnizava o orçamento. O que é ORTnizar? É o seguinte, existe o tesouro direto, né? Hoje o pessoal Sim. conhece tesouro direto. Já existia tesouro, né? Desde aquele tempo, né? Não existia o direto, né? E naquele tempo existia a ORTN, que era Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional. É um Era um indicador. indicador, era um índice do tesouro que Sim. você, porque assim, não era pessoa física como é hoje, né? Mas algumas instituições ou grandes players podiam comprar como proteção da inflação. Entendi. Assim como o dólar também seria, ou como o IPCA hoje, a indexar o IPCA, né? Entendeu? É quase que, vamos dizer assim, a grosso modo, uma ação do governo. Isso. Aí você comprava um ORT É isso. e esse valor ele automaticamente ia Sendo corrigido. sendo corrigido. O É exatamente que o não era tesouro. real na época, né? É o pai do tesouro direto, então. Exatamente. Certo. É antes realmente, o tesouro direto é como se fosse um filho do tesouro mesmo, né? E aí, no meu tempo, que eu me lembro agora, que a gente orçava, tinha a OTN, que era a Obrigação do Tesouro Nacional, e a ORTN, a Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, e a gente também dolarizava. Então a gente fazia, é como se você gerasse o orçamento não era em reais, né? Nem me lembro agora a moeda, cruzeiro, sei lá. Transformava no outro indicador para ele ficar congelado. Porque daqui a 3 meses a diferença era absurda. Em 2 meses a diferença era absurda. Não é como é agora. Aí é como se você depois, a obra vai começar. Aí você descongelava de dólar para o câmbio da época para ver o orçamento de 100 milhões, é porque também tudo era número grande. O orçamento, você vai uma casa, era 1 milhão. Sim. 100 milhões, agora, 3 meses depois, já é 200 milhões. Porque dobrou, sei lá, nesse período. E o dólar ou a OPM estava E Alex, como é que faz um cronograma desse jeito? De um orçamento? Era loucura. Nesse tempo. Não dava para fazer um planejamento. Pois é, não financeiro, né? O Que tenha de sentido. produção a gente fazia. Só que o que acontece é o seguinte, quando você está num ambiente que o custo é galopante, o planejamento de produção fica em segundo plano. Então, durante muito tempo, com essa inflação que era muito alta e tal, tipo década de 80, começo da década de 90. Pré-real, né? Pré-real. O planejamento ele era feito, mas era um planejamento extremamente operacional. Era tipo assim, eu quero o planejamento que a gente fazia. Eu tenho que saber, até porque senão estoura os custos também, né? Eu tenho aqui 20 blocos de térreo mais 4, com 16 apartamentos em cada bloco desse para fazer. Ok. E aí, nós vamos botar quantos operários para cada etapa? E é para rodar, cada serviço é para rodar em quanto tempo dentro de cada apartamento? Porque se você deixar solto, é pior do que é hoje. Porque hoje você tem o salário do pedreiro que vai ficar o ano todinho. Todo mês o salário mudava. Então, se você vacilar, programar errado e a obra se estender, o prejuízo era muito maior. Então Alex, de número, né? Tu aprendeu ali no fogo grande, foi no nível hard. Nível complicado, nível porque hoje em dia, você comparar um nível de planejamento financeiro, de produção de uma obra, ela é mais previsível. A gente está com 10%, 12% ao ano de inflação, atualmente, né? Em torno disso. Uma inflação que deixa você completamente louco para fazer o planejamento. Isso, exatamente. Aí, por exemplo, aí tem várias outras nuances aí. Por exemplo, vamos fechar a folha de produção da obra hoje. Você fecha normalmente como? Um mês. Você fecha a produção, sei lá, no dia 20 e pouco do mês, para poder pagar, dá tempo de pagar no dia 1º, 2 ou 3 ou 4 do mês seguinte. No meu tempo, a gente fechava a folha de produção por semana. Tem que fechar. Entendi. Até meio-dia da quinta, de terminar de levantar até o meio-dia da quinta, para processar tudo. E o processamento não é no computador, não. É de papel e tal na mão. Processar isso na tarde da quinta, para sair quinta-feira já com o salário que é de cada um, com a sua produção, com as faltas que teve, se teve algum adiantamento para fazer desconto. Porque na sexta, alguém da construtora ia passar o dia no banco. Por que quer passar o dia no banco? Porque ele ia ter que receber um envelopezinho com o valor de cada um. Fulano de tal é tanto mil-réis. Aí, com moeda, inclusive. E era muito fecha. volume Fecha. de dinheiro. E eu imagino que você tenha 100 operários.
você ia ter que fechar, conferir 100 pagamentos em espécie, em cédula e moeda, para levar para a obra, para no final da sexta a gente ficar chamando cada um, conferir com ele, ó, você aqui, você fez isso, não sei o quê, seu salário é tanto, toma seu envelope, conte. Sente aqui, vai contando, próximo. Você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá certo, vaza. Pronto, ok? Sente aqui, conte, próximo. Alex, nesse sentido, Não tinha Pix, não tinha banco digital, o operário não tinha conta, o operário não sabia nem o que é cartão. não é. Em 80 1988, e pouco. E nesse sentido, quero fazer uma conexão aqui. Eu queria saber, você que presenciou isso, se tem sentido esse pensamento. Há alguns anos, a gente vê que está mudando o pensamento do construtor, do empresário, do engenheiro, para focar mais na parte de planejamento. Na engenharia, a gente tem muito aquela cultura do sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Se a gente tem nessa época pré-real uma inflação muito forte, a gente não tende a não ter uma força tão grande no planejamento. Então a força ela vira na execução. Isso, exatamente. Passou o plano real. Juntando ao pensamento do sempre fiz assim, sempre vou fazer assim, vou continuar fazendo assim. Começou a dar uma estabilizada na possibilidade de realizar o planejamento, sendo que o profissional que fazia em 1987, ele fazia sem o planejamento. Isso. E quando mudou, ele não vai, tipo, agora eu posso planejar, agora eu vou planejar. Ele vai, sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Exatamente. Você acha que a inflação alta nesse período deu algum nível de perpetuidade a ter um menor tipo de planejamento e cronograma nas obras brasileiras? Porque assim, a inflação em vários sentidos, tanto nas empresas, nas obras e até nas pessoas, criou como é que eu posso dizer? Criou assim uma ramificação, ou criou uma marca, né? Sei lá, ela impregnou, pronto, impregnou é melhor. Ela meio que impregnou no raciocínio, na cultura, no pensamento, e isso tem se dissipado paulatinamente ao longo do tempo. Você encontra pessoas mais das antigas, né? Eu tive pronto, há poucas semanas atrás, eu tive com o dono de uma construtora em obras de centenas de milhões de reais, em seus 70 e tantos anos, né? E uma hora ele olhou assim e disse: para que a gente precisa disso tudo? Esse planejamento todo. Ele ainda não entendeu os benefícios, mas tanto o pessoal mais jovem, como também muitos clientes, né? O que acontece aqui antigamente também, nem o cliente entendia as vantagens de planejar e tinha esse puxado, né, pela inflação, digamos assim. A prioridade era a execução e compras. Você Se eu chegava deixar na de comprar obra, hoje e comprar amanhã, já é mais caro, né? Então, realmente, mas também, para comprar, eu tinha que me programar de alguma forma, né? Mas a subida era tão grande que, a princípio, qualquer coisa, mesmo se você comprasse errado, você usasse depois em outra obra, ou passasse para alguém, tirava a diferença, né? Mas, assim, com o passar do tempo, o pessoal que sofreu não vou dizer sofreu, que vivenciou cada vez menos aquela experiência, né? E hoje, por exemplo, você não viveu essa experiência, ou então, assim, você viveu, você não entendia nem dinheiro, né? Quando isso aconteceu. Quando você começou a entender dinheiro, a realidade já estava em processo de mudança. Então, cada vez mais, nós temos pessoas que não foram contaminadas por aquela experiência. Mas ainda existem as pessoas que foram de contaminadas por aquela experiência. gerações, e existe também passar gerações. Aprendi com Isso. fulano, ele me ensinou desse jeito. E você acha que está mudando? Você está vendo uma evolução nesse sentido? Por dois motivos. Um motivo é o seguinte: se antes comprar mais rápido ou simplesmente executar mais rápido era uma forma de ganhar, hoje planejar é uma forma de ganhar, e cada vez mais as pessoas estão percebendo que o planejamento ajuda a ganhar mais. E ajuda em vários sentidos. Ajuda no micro, que é no próprio processo de operação, né? Porque hoje também, se por um lado
antes se fazia as coisas ligeiro porque ia aumentar, também o fato de fazer ligeiro não quer dizer que fosse bem pensado. Simplesmente fazia, entendeu? Aham. Hoje, se você fizer de qualquer jeito, você toma um prejuízo. Então, a tendência é cada vez que as pessoas não queiram fazer as coisas de qualquer jeito. Né? Ah, vai fazendo. Não, não, peraí, calma, não é isso. Esse equipamento, mas se a gente botar esse equipamento agora e ele ficar parado, aí nós vamos ter um custo, porque está alugado. Então, eu quero botar na hora certa. Qual é a hora certa? Ah, eu tenho que planejar. Se não planejar, não sei qual é a hora certa de botar. Ah, tem que botar agora, tem que contratar 20 operários. Não, peraí, vamos contratar só 15. É, bicho, mas se a gente contratar 15, não vai dar para terminar esse serviço nesse prazo. Nós vamos estourar o prazo. Se estourar o prazo, aí nós vamos ficar atrasando a obra. Se atrasar a obra, tome mais custo de gerenciamento da obra, tome mais custo de segurança da obra, tome mais custo de sistema, tome mais custo, aí vai. Né? Vários outros custos vão aumentando porque é uma das outras. Opa, vamos lá. Então, realmente precisa de 20? Tem certeza? Ah, para ter certeza, tem que planejar. Entendi. Começou a criar uma situação que a resposta mais precisa só vai vir se eu parar para planejar. Pode ser que seja um planejamento de nível macro, que depende da pergunta, ou de um nível muito fino. Né? Por exemplo, que dia eu tenho que botar a máquina? Ah, não, é um planejamento mais fino. É mais complicado. Ah, mas qual é o ritmo de produção que a gente tem que ter e quantas pessoas tem que ter? Ah, não. É um planejamento mais macro. É isso aqui. Eu não estou dizendo qual é o dia que ainda tem que colocar os operários. E Alex, como é que se define nesse sentido de cronograma macro e cronograma micro? Quando você vai realizar os serviços da sua obra para iniciar o cronograma, você pode realizar de forma extremamente micro todas as pequeníssimas atividades. Você vai abrir lá o MS Project, vai ter 1 milhão de linhas. Como você pode fazer uma coisa extremamente geral. Concretagem, realizar a fundação, subir primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro... Uma coisa bem mais macro, vamos Genérica, dizer, superior. genérica. Quando saber o ponto de equilíbrio, quando você visualiza uma obra, de saber qual o ponto de equilíbrio de nível de planejamento, nível de esforço e nível de resultado. O quão micro deve ser e o quão macro não deve ser. Porque o máximo do macro é você dar assim, conclusão da obra, 0 a 100%, é só uma linha. Exatamente. Aí, como eu consigo ter uma noção de também não ficar na uma linha, mas também não ir para 1 milhão de linhas, porque no momento que eu tenho 1 milhão de variáveis, a pessoa fica louca e tal, qual é o realmente que eu tenho que fazer para isso? É o seguinte, a gente precisa entender que o gerenciamento da obra, ele tem suas dimensões, né? Então, eu preciso realmente ter um gerenciamento macro, aí falando de cronograma, eu preciso ter o cronograma macro. Porque se eu não tiver o cronograma macro, eu não entendo a lógica do todo. Então, eu preciso ver essa lógica do todo se ela está coerente. Ok. Agora, essa lógica do todo, eu detalho até que ponto? Seguinte, algumas dicas são assim. Uma, vamos pegar para 2 casos, pelo menos. Pessoal de edificações. Pessoal de edificações, em geral, fazem orçamento. Então, até por uma questão de integrar as informações, a gente pode, a princípio, adotar o nível de detalhamento do orçamento para fazer o cronograma. Essa aí é como é que eu posso dizer? É uma diretriz inicial. Aí eu vou analisar se faz sentido condensar mais algumas coisas ou detalhar mais algumas coisas. Mas o orçamento, os itens, né, o plano de contas, a lista de serviços do orçamento, ele pode ser a primeira referência nesse cronograma. Aí entra, inclusive, só fazer um parênteses, vem já a primeira observação, que é o seguinte, eu sempre recomendo que, quando a empresa for elaborar o orçamento, quem está envolvido no planejamento ou no gerenciamento da obra, participe um pouco, não precisa de mais, participe um pouco na hora de definir os serviços. Por quê? Porque a gente tem que entender a questão do objetivo. O cara que está fazendo o orçamento, ele quer encontrar um número só. Em geral, Custo final. custo final. Então, se ele pega, por exemplo, eu tenho aqui 10 blocos, ele coloca aqui alvenaria, e o total dos 10 blocos, vai estar resolvido. Mas a gente pode combinar o seguinte, cara, para gestão, nós vamos ter que separar por bloco. Separar até pavimento, se for o caso. Você não tira os quantitativos dos 10 blocos de uma vez, tira? Eu disse, não.
Eu vou ter que tirar pedaço por pedaço, não é. Então, no mínimo, a gente precisa combinar um layout de planilha de quantitativo que fique organizado o suficiente para quando eu quiser detalhar daqui a pouco, as informações estão lá e organizadas, entendeu? Mesmo assim, eu não precisaria estar tudo listado no orçamento, mas eu preciso que aqueles dados estejam organizados num anexo, né, digamos Entendi. assim. Ou seja, eu não preciso forçar que, necessariamente, eu não preciso forçar que o cara do orçamento detalhe mais do que ele precisa, desde que a gente combine como organizar a informação para que no detalhamento que eu preciso eu tenha que tirar. Então, volta a ser a diretriz de orçamento. Até porque, assim, se eu for agora, pegando o exemplo do DevLog, se eu for agora separar nos 10 edifícios, vamos supor que sejam 10 edifícios diferentes, né? O que acontece? Eu posso pegar isso aqui e eu sigo a mesma lógica, eu só estou mudando as quantidades. O pessoal de infraestrutura é similar, porque eles vão ter as várias listas do orçamento, dos serviços, seja de movimento de terra, seja de pavimentação, seja de drenagem, o que é que seja, né? Abastecimento d'água, rede de esgoto. E aí nós vamos pegar essa listagem, usar como referência a mesma lógica, ver o que pode ser condensado e ver o que precisa ser detalhado. E o ideal é que seja discutido no começo. Essa que é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem, não discute no começo. Discutir no começo com todo mundo que vai participar da obra. O orçamentista com o planejador, Aí depois, pelo menos eles dois. pronto. Aí definiram os serviços. Aí, entrando no método SPD, que a gente comenta muito no nosso review, serviços, produtividade e duração. Isso. Esses três pilares, de certa forma, sendo os pilares do cronograma, se é necessário envolver a todos da obra. Aí eu tenho uma pergunta, por exemplo, na duração, a gente passa pelo serviço, produtividade, quem tem já a definição é o orçamentista e o gerenciador da obra, Isso. sendo que duração é comum visualizar muito um combinado ali com o mestre. Uhum. De, por exemplo, rapaz, tu faz quanto tempo aí? Para subir as paredes, demora quanto tempo? Não, 3, rapaz, faz por 2. Não sei se dá. Não, bora 2. Não, 2 dá. Você combinou. Porque se você chegar e impor, ele pode falar assim, rapaz, não combinei isso contigo, não ia dar, não. Mas se ele falou que dava, ele vai dar a energia dele massa, ele se comprometeu. Como é que funciona esse processo de envolver todos os funcionários da obra, operários, pedreiros, mestres de obras, quem são que realmente fazem parte desse planejamento? Aí a gente precisa entender também a timeline do planejamento. O que é que eu estou chamando de timeline? Tem um momento do planejamento que não tem quase ninguém. Então, por exemplo, eu vou planejar agora o edifício que a nossa construtora vai fazer. Ou a estrada que a gente ganhou a licitação. Não está contratado ninguém. Não tem mestre de obra, nada disso. Então, a gente tem que pegar a lista dos serviços e vamos tentar puxar que referência nós temos de produtividade para estabelecer, nesse momento, metas de duração. Então, nesse momento da timeline do planejamento, eu estou definindo durações quase que como meta. A minha meta é que esse serviço leve tanto tempo, a minha meta é esse serviço é tanto tempo, assim por diante. E aí eu monto a visão geral. Beleza. Mas lá na frente, começa a entrar o pessoal. Aí eu começo a interagir com os encarregados, com o chefe de setor, com o mestre, né? Imagina uma obra de uma usina solar. Aí eu vou ter que chamar o encarregado de civil, o encarregado de eletromecânica, o encarregado de montagem, e a gente vai discutir. Nessa hora, nós vamos refinar o que está na meta. Porque assim, olha, a gente tinha aqui uma escavação de vala para fazer, e nesse trecho, com essa quantidade, a gente estava estimando fazer isso com tal equipamento, tantos dias. Aí ele pode chegar e dizer assim, não, mas nesse solo não vamos conseguir, não. Esse solo assim é tentado. Quando a gente fez as metas lá atrás, ninguém tinha um estudo detalhado do solo. Ninguém conhecia também. Conhecia, talvez, se tiver ido visitar a obra, teve uma ideia do subsolo, mesmo que seja raso, mas pelo que viu do terreno. Agora não, nós estamos cavando mesmo, mas nós estamos morrendo a desgraça que tem lá embaixo. Aí, então, ok. Então, chegou a hora da gente remontar. Mas eu tenho meta. Então, eu tenho a meta global e eu tenho essas metas parciais. Como é que eu compenso? Ok, então você está me dizendo que no lugar de eu escavar tantos metros cúbicos com uma máquina, eu vou escavar a metade. Ok, mas a minha meta de prazo é essa. Agora, estou analisando o cronograma. Eu posso flexibilizar? Duas possibilidades, sim ou não? Posso.
Contei. Mais tantos dias. Beleza. Agora vamos voltar a conta. Agora a conta é voltando. Eu tenho que fazer nesse prazo agora. Quantas máquinas eu preciso para cumprir o prazo? Aí foi no operacional. E se a situação for a dois, que eu não posso flexibilizar, a mesma pergunta. Quantas máquinas eu preciso para cumprir esse prazo que ainda é menor? É mais máquina ainda. Entendeu? É tempo que correr atrás. E aí visualiza o que é o custo maior. X dias de atraso. Exatamente. Ou tem a possibilidade, por exemplo, de brincar, de certa forma, com o caminho crítico nesse sentido? Não só tem certa forma, você tem a obrigatoriedade. É o seguinte, na hora que eu sei trabalhar no cronograma e domino a técnica do caminho crítico, aí o que acontece? Eu posso chegar à seguinte conclusão. Esse serviço, pelo que a gente entendeu, precisa de mais tanto tempo. Então, eu tenho que margem para aumentar esse serviço? Zero ou maior do que zero? Aí eu aumento. Só que eu posso fazer mais ainda. E outro que vem depois dele? Né? Aí eu estou analisando a sequência já. No outro, de repente, é mais barato eu acelerar o seguinte para gerar mais espaço para esse. Então, eu consegui uma solução a um custo menor. Às vezes, até economizando. Às vezes, a gente se depara com um problema que, quando vai analisar, gera uma economia. Isso é o papel do gerenciador da obra, que é sentar, colocar todos esses dados à disposição e ficar tomando decisão para saber o que vale mais a pena e o que vale menos a pena. Isso. Perfeito. E, Alex, a forma em que, no momento que a gente pega os indicadores da obra, qual é o principal, na tua opinião, indicador que o gerenciador tem que colocar na sala dele para ele ficar entrando e vendo todo dia o que é esse indicador? É o custo total da obra que está sendo gasto em referência ao que foi planejado, é o quanto a obra já foi executada, o que, se fosse pegar um ou alguns, os principais indicadores para a pessoa não abrir o Excel, abrir o MS Project, ter 1 milhão lá de números, o que ele tem que visualizar assim que ele baixa o olho? Pronto. Eu diria o seguinte. Eu vou até usar essa imagem. Se o gestor da obra tivesse que pregar alguma coisa na parede para ele ficar olhando todo dia, e o pessoal dele ver também, né? O que é que ele teria que colocar lá e ficar atualizando, né, rotineiramente? Seria o seguinte indicador. Como é que está o meu ritmo de produção nos serviços que estão no caminho crítico? Então, eu tenho uma quantidade enorme de serviços na obra. Ok. Mas eu não tenho todos os serviços ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nesta semana, quais são os serviços que nós estamos fazendo? Está aqui, essa lista de 20 serviços que nós estamos fazendo na obra. Ok. Desses 20 serviços, quais deles estão no caminho crítico? Se 5 serviços. Bem, então, qual é o indicador que eu quero ver? Eu quero ver esses 5 serviços, se eles estão tendo uma produtividade maior ou menor do que estava planejado. Pronto. Por quê? Porque se eu segurar o que é crítico, o resto é ajuste. Né? Aí, obviamente, eu estou criando uma situação assim. Cara, eu não tenho tempo de nada, eu não posso olhar nada, eu estou correndo para cima e para baixo. Eu tenho que ver o quê? Faça o seu pessoal montar esse relatório e bote isso para você e para eles. Né? Porque é o seguinte, eu tenho desses 5, 2 serviços são de terceirizado. Aí eu pego, Zezinho, vem cá. Eu tenho que ficar olhando isso aqui, ó. Esse serviço é teu, tá no meu caminho crítico. Não precisa dizer esse detalhe para ele, não, mas só para quem está ouvindo entender. Zezinho? Zezinho, esse serviço aqui são muito importantes para mim. Se tu furar, eu te mato. E aqui tá dizendo que tu tá com a tua produção tá abaixo do que era para ser por dia. E aí, o que tu vai fazer? E como é uma coisa que tá na cara, a semana tá lá, a qualquer momento que o Zezinho passar, qualquer um, não precisa nem ser eu. Alguém da minha equipe chama o Zezinho. Aí o Zezinho passar e dizer, não, o fulano da coisa já me cobrou de banhar, agora quem tá cobrando sou eu. Ou seja, mesmo para quem é de fora, é um indicador que me ajuda a segurar, na pior das hipóteses, o que eu não posso deixar escapar. Aí outras coisas estão escapando, vamos pegar uma situação que o pessoal vai entender. O pessoal do Inova vai entender. Se você não é do Inova, participe dos cursos do Inova, que você vai entender o que eu vou dizer. É o seguinte, tem serviço que não era crítico, eu não estou conseguindo acompanhar. Eu estou com o olho nesse indicador, resolvendo pepino para cá, pepino para lá e tal, não sei o quê. Aí, de repente, um serviço desse deu problema, deu tanto problema que virou crítico. Ok, na próxima semana ele está na lista. Aí ele não está no meu foco. Entendi. Então, no mínimo, eu tenho que gerenciar isso aí. Né? Você tem que ficar de olho, você tem que ter ele no radar para saber quando ele entrar. Isso. E aí entra a parte do monitoramento.
como funciona a parte da gestão, do monitoramento, para você ir alimentando esses dados no seu MS Project, no seu Excel, para você ir acompanhando? Como é que você chega todo dia ali na obra, o que você vai olhar, o que você vai calcular, você não precisa pisar todo dia na obra, você consegue ficar mais tempo no escritório? Como é o dia a dia do gerenciador de obra para poder ficar alimentando o cronograma e o monitoramento? Aí é o seguinte, eu costumo dizer que o cliente do planejamento é o controle. Isso é um ponto importante para responder a tua pergunta. Porque, assim, quando eu planejo, eu tenho que planejar pensando em facilitar a vida de quem vai controlar. Porque, para simplificar aqui, digamos assim, eu planejo uma vez, né? Não é bem isso, mas sim, para simplificar, eu planejo uma vez. Eu controlo, estou controlando toda semana, todo mês, uma obra de 2 anos são 104 semanas de controle. Uma obra de 2 anos, né? Então, eu tenho que montar o planejamento para facilitar o controle. Então, vamos para exemplos práticos. Peguei uma obra que eram 432 casas. Tinha que ser feitas em um ano. Como é que a gente vai montar esse plano para controlar 432 casas ser feitas em um ano? Simples. A gente montou, usando metas, um cronograma geral. Beleza. Aí depois, isso no Project. Aí depois pegamos o cronograma geral e destrinchamos no Excel. Como? Assim, o nosso ritmo de produção não era, por exemplo, por metro quadrado. Não era tantos metros quadrados de alvenaria por dia. Não. O serviço de alvenaria era quantas casas por dia. Então, vamos supor que eu levasse 5 dias para fazer a elevação de alvenaria de uma casa, então eu tenho 0,2 casas por dia. Entendeu? Ok. Aí a gente montou um planilhão, o tamanho de um ano, separado de semana a semana, que aí tinha essa programação. E aí, quem estava no apontamento, até o estagiário estava acompanhando, ele ia lá e via. Tá ok. Só que, por exemplo, eu não tenho uma equipe só fazendo a alvenaria de casa, de repente eu tenho 8. Então, vamos simplificar as contas até o pessoal que está acompanhando, eu tenho 10. Então, isso quer dizer o seguinte, é como se fosse 2 casas por dia. Quando eu terminar a semana, 2 vezes 5, 10. Então, vamos supor, comecei agora com todas essas equipes. Quando eu terminar na sexta-feira, tem que estar pronta quantas casas? 10. Tem que ter 10 casas levadas. Aí fica fácil para o cara pontuar. Porque ele pontua por unidade. Tantas casas de alvenaria, tantas casas de chapiço, tantas casas de contrapiso, tantas casas de tubulação de hidrossanitária. Tá? Aí ficava fácil. Aí a gente acompanhava se ele tinha, quais eram os críticos. E aí a gente acompanhava se ele estava indo mais rápido, mais devagar. Como? Muito simples. Fechou a semana. Quantas casas era para ter na semana? Sei lá, 10, 8, 7. Dependendo do que fosse o serviço. Vamos pegar esse exemplo que a gente estava. 10. Beleza. Quantos ele fez? 11. Tá bem? Calma. Ele tá bem na semana. Como é o acumulado? Não, o acumulado dele ele fez 40. Era para estar quanto? 50. Ele tá mal. Pressão no fluxo de caixa aumentou por causa disso? Se fizer 11? Também. Pode ser, mas no caso não, porque o material já está comprado. Esse tipo de obra eu já tinha material e mão de obra. Eu preciso fazer com que ela funcione. Né? Mas, por exemplo, na semana ele foi bem, mas ele foi bem recuperando o acumulado mal. Entendi. Então, aí quanto é que ele tem que fazer? Exatamente. Agora daqui para frente. Antes a média era 10, agora talvez a média seja 12. Aí eu tenho que pegar isso para remontar a meta dele. Zezinho, tu tá para fazer 10, só que tu comeu bola para trás e passou umas semanas fazendo 8, fazendo 7, fazendo 9. Agora chegou nos 11. Para a gente pegar no prazo, a tua meta agora é 12. Ele, até 12, é 12. Eu sento aqui e vamos discutir como é que a gente vai fazer para tu entregar 12. Entendeu? Ou, né, aí, vamos falar na vida real. Ou, consegue não, cara, tá conseguindo. Rapaz, a leque já tentei dar 9. Beleza. E para frente eu preciso de 12, falta 3. Fulano, vamos atrás de contratar mais um terceirizado. Vamos separar aqui, vamos fazer um estudo aqui do que é que nós vamos separar na obra. Esse trecho é do Zezinho, esse outro trecho é do outro. Tomando tudo, deu a 12. E aí o Zezinho se ganhasse por produtividade, ele, não, rapaz, espera aí. Com certeza, mas tá fora. Eu faço as 12. Não, mas tu acabou de dizer que não fazia. Exatamente. Aí você pega ele primeiro para mudar depois, né? Não, eu faço. Mas como? Tu acabou de dizer que não fazia. Só porque é produtividade agora, só porque eu chamei, porque às vezes ele quer justamente para... Aí tem os... que na experiência o pessoal vai pegando, né? Tem as manhas. Tem as manhas. Alex,
Um prazer esse primeiro podcast, um belíssimo Uma papo. alegria estar aqui com vocês. E vamos aí nesse ritmo, conversando aí, iniciando esse papo de gerenciamento de obras. E muita gente que está olhando aqui, tá nas câmeras, Lucas, nessa? Nessa aqui? Bota aqui, bota nessa daqui. Ok. Só para falar com você que está com interesse de se aprofundar na área de gerenciamento de obras, a gente está disponibilizando aqui na descrição o link para a planilha SPD+, que é a planilha de serviços, produtividade e durações, que é justamente o que a gente discutiu aqui. Então clique aqui abaixo, faz o download, lá vai ter um treinamentozinho para você já ir pegando e entendendo, e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Alex, queria que você falasse aí a sua palavra final. O que achou aí do primeiro episódio? Foi muito bacana. Bate-papo, tranquilo? Foi muito legal. Eu aqui revivi a década de 80, então foi um podcast que eu fiquei emocionado. A gente comentar como era antigamente, até para você que está nos ouvindo, saber o seguinte: se você está achando que está difícil hoje, então você imagina como era há 30, 40 anos atrás, né? Era muito pior. Então, nós temos hoje, você tem hoje, muito conteúdo, muita ferramenta, muita metodologia, e nós não tínhamos nada disso essas décadas atrás. Então, depende de você. Se você quiser, você vai conseguir ter sucesso. Alex, tamo junto, viu? Falou. Um abraço. Um abraço. Valeu, pessoal!